Ok, é um prazer estar com vocês. Eu estive aqui na ocasião em que foi organizada propriamente a igreja e já conheci alguns, né? E realmente é muito especial estar aqui. Como o pastor Fabrício disse, eu moro em Conselheiro Lafayette. A minha família veio para o Brasil como missionários nos anos 60 e eu nasci no estado de São Paulo. Mas com 3 anos de idade eu descobri que o melhor lugar para morar era Minas Gerais, então eu fiquei aqui mesmo. O Fabrício descobriu isso também, né? Só que não tão cedo na vida. Mas, bem, brincadeiras à parte, né? Estou muito feliz de saber o que está acontecendo aqui entre vocês e o surgimento dessa igreja. Isso nos encoraja demais, sabe? Nós tivemos muitas vezes aí precisando de recomendar uma igreja aqui em Belo Horizonte e nós sabemos que tem boas igrejas aqui, né? Mas uma igreja muito mais alinhada assim com a nossa forma de pensar lá na Igreja Batista Histórica em Lafayette, nós muitas vezes tínhamos que colocar algumas questões mais de lado, e essa igreja nós nos identificamos muito mais. Então temos um prazer também enorme nisso. Bem, mas vamos começar então. Nós vamos falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo. Dentro dessa doutrina do Espírito Santo, você sabe que existe a natureza do quem é o Espírito Santo. Isso tem sido trabalhado, como isso é tão importante de compreender, é até essencial para uma ortodoxia cristã, você entender a doutrina do Espírito Santo. Agora, na questão da atuação do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? Como que ele age? Bem, em diversas questões, né, foi destacado na aula anterior sobre a atuação dele desde a criação. O Espírito Santo sempre esteve atuando desde a criação. Agora, na questão da salvação, a Bíblia mostra a salvação como uma obra de Deus, mas uma obra que é trinitária, por assim dizer. Existe aquilo que o Pai faz em relação à nossa salvação. O Pai, por exemplo, elege, decreta e tudo. O Filho redime, ele morre por nós na cruz, ele traz a mensagem também como o profeta maior, e o Espírito Santo que converte propriamente. Então existe uma atuação do Espírito Santo nesse fator salvação. E a conversão é muito o resultado do Espírito Santo fazer aquilo que é a atribuição do Espírito Santo nessa questão. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de ler alguns trechos da Bíblia, e eu tenho o costume de ler na Revista Atualizada, que já é um pouco arcaica, eu sei disso, né? Dar-se-vos-á, eu sei que ninguém fala assim mais, mas assim, eu estou meio acostumado com ela e minhas anotações estão um pouco assim. Eu vou falar a verdade com vocês, eu tentei mudar para a NAA e apanhei, porque quando eu estou pregando, eu costumo não ler muito as minhas anotações. Eu vejo que dou uma olhada no verso e termino de falar o verso e me embolava todo, porque eu automaticamente caía na Revista Atualizada e tentava ler uma versão e falar outra, então meio que recuei um pouco. Eu vou ter que adaptar mais com a NAA na minha leitura pessoal, antes que eu possa realmente trabalhá-la bem numa questão pública assim. Mas eu quero ler primeiramente alguns versos de Efésios 1. E nesse texto você percebe a atuação de Deus na salvação. E a Trindade está atuando aqui. E isso é bem interessante notar. O verso 3, em Efésios 1, diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. E até aí você vê quem está sendo destacado? O Pai. O Pai nos tem abençoado, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para ele, e assim então vai sendo dito. Agora, no meio do verso 4 existe essa referência, ou verso 5, existe a referência a Jesus, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, e agora entra o Filho, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O Pai nos concedeu no amado, que é Jesus. E agora veja em relação a Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados. Está vendo como o Filho está envolvido na nossa salvação. Ele nos redime, dando a sua vida, dando o seu sangue, dando ali, fazendo um sacrifício pelo qual nós somos purificados da nossa culpa e pela qual nós ganhamos a redenção. E diz então o texto ainda, o verso 7,
segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E você nota que essa frase, derramou sobre nós, em toda sabedoria e prudência, o que acontece nessa altura? Como é que ele fez isso? Isso já é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que fez isso, desvendando em nossas mentes o entendimento necessário para que nós também viéssemos à fé. Pulando até o verso 13, diz no meio do verso 13, tendo nele também crido, uma vez que nós cremos em Cristo, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança e o resgate, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo também aqui aparece como aquele que nos sela, aquele que também é o penhor da nossa herança. Então vamos considerar um pouco sobre o que está sendo dito aqui. Como eu disse, essa questão de desvendar aos nossos olhos, né, como se tivesse uma venda, tirando a capacidade de vista. E isso então é tirado, a venda é tirada. E então o mistério da vontade de Deus, a realidade da salvação, vem ao nosso entendimento. Então, isso nos leva a crer. E uma vez que nós cremos, somos então selados com o Espírito Santo e o Espírito Santo fica em nós como o penhor da nossa herança. Vamos pensar um pouco sobre essas coisas. Primeiramente, para que uma pessoa seja salva, para que uma pessoa creia, é necessário anteriormente uma obra do Espírito Santo que abre os olhos da pessoa para a pessoa entender essas questões. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Isso é 1 Coríntios 12. O que ele quer dizer com isso? Qualquer pessoa poderia pegar um texto bíblico e ler isso aí e pronunciar as palavras Senhor Jesus e falar isso. Aí é só pelo Espírito Santo? Não é bem essa a ideia. A ideia é de falar aquilo com propriedade, falar aquilo do coração, realmente ter Jesus como seu Senhor, reconhecendo Ele então como Senhor, chamá-lo de Senhor, mas fazer isso de uma forma muito legítima. Isso não acontece a menos que seja pelo Espírito Santo. Então, olha só, o Espírito Santo atua no coração da pessoa e ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Bem, você se recorda como o apóstolo Pedro ouviu de Jesus: não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus, quando ele confessou que Jesus Cristo é de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, o Pai revelou isso para ele. Agora, essa revelação que o Pai faz é pelo Espírito Santo que ele envia. O Espírito Santo é que abre o entendimento e abre então para que a pessoa creia dessa maneira. Um texto também que é bem interessante, 1 João 5, não precisa abrir até lá, que eu só vou referir rapidamente, mas 1 João 5, verso 1 diz: todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. A estrutura aqui é bem interessante. Se você analisar isso no grego, você vai perceber que tem uma questão até envolvida aqui. A palavra todo aquele que crê, é uma estrutura verbal que depois diz é nascido, indicando que esse ato de nascer precede o crer. É como se eu dissesse assim, vou elaborar o texto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, toda pessoa que chegou a essa fé verdadeiramente, é nascido de Deus. Essa frase, é nascido de Deus, é alguém que foi nascido de Deus. É alguém, e aí o particípio descrevendo o quê? Descrevendo uma ação concluída no passado que deixou então os resultados do presente. É essa a realidade ali do tempo verbal perfeito que é usado no grego. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a Bíblia está claramente afirmando que existe primeiramente uma coisa que tem que acontecer, é nascer de Deus, para que a pessoa então creia. E isso então é uma obra do Espírito Santo. Então deixa-me expressar dessa maneira. Muitas vezes a compreensão dos termos que a Bíblia usa sobre salvação são meio emboladas na cabeça das pessoas. A pessoa pensa assim: o que é ser salvo? Né? Ser salvo é você não vai ser condenado, você vai ter vida eterna. Tá? E o que é ser justificado? É ser salvo, você não vai ser condenado, você vai ter vida eterna. E o que é regenerado? É tudo a mesma coisa. E quando você então não entende o significado dessas palavras, porque não é tudo a mesma coisa,
Às vezes as pessoas nos ouvem falar coisas do tipo: a regeneração vem antes da fé. E as pessoas então passam isso pela mente e então interpretam como se estivéssemos dizendo: a pessoa é salva antes que ela creia. E isso não é verdade. A pessoa não é salva antes que ela creia, ela tem que crer para ser salva, ok? Mas a regeneração não é a pessoa crer e nem é a pessoa ser salva. É um elemento da salvação, mas a regeneração em si não é a salvação como um todo. O que é essa questão da regeneração? A regeneração é uma transformação interior que acontece na pessoa, que muda a disposição dela, a inclinação dela. Então a pessoa tem uma inclinação. Romanos 8 fala sobre isso e diz que a pessoa tem um pendor para a carne. Sabe, uma coisa onde você pende para um lado? Ok, então a pessoa toma decisões, as decisões são dela, as decisões são legitimamente decisões próprias dela. Mas as decisões dela refletem para que lado ela pende. E ela pende para a carne. Okay? Então, ela pendendo para a carne, o que ela vai escolher? Se ela é livre para escolher naquelas condições, ela vai escolher o pecado. Okay? Então, o pendor da carne vai para a morte. Porque ela está em desobediência à lei de Deus e ela é, portanto, inimizade contra Deus. E então o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é uma impossibilidade. Uma pessoa que está na carne, ela não foi regenerada, é impossível que ela agrade a Deus. Agora, o que vai acontecer se o Espírito Santo mudar isso? Se houver uma operação do Espírito Santo no coração da pessoa que muda esse pendor da carne e transforma ele agora numa inclinação para o Espírito. O pendor do Espírito é para a vida e paz. Então ali está a pessoa não quer saber de Deus, ela tem um pendor para a carne. Enquanto ela está inclinada para a carne, enquanto ela está na carne, ela não pode agradar a Deus, é impossível, ela não vai fazer a decisão certa. Aí está então a pergunta: você já fez uma decisão por Cristo? Você já decidiu, eu vou seguir a Cristo? Porque isso é parte, isso é real. Nós sabemos que não é só uma decisão humana, mas existe uma decisão humana. Existe uma decisão que a pessoa diz, né, como filho pródigo: vou voltar para a casa do meu pai, vou sair dessa vida que eu fiz para mim mesmo e vou voltar lá para o lugar que eu deveria ter ficado. Então, quer dizer, essa decisão acontece. Agora, o que leva uma pessoa a decidir por Cristo? Uma conversão autêntica a Cristo só pode acontecer por um milagre de Deus. Exige um milagre, exige uma coisa dessa qualidade, de uma operação sobrenatural que invade esse mundo e produz um efeito nesse mundo que não simplesmente aconteceria no decorrer normal das coisas. É uma interferência divina. Para que uma pessoa mude de religião, não precisa necessariamente um milagre. Uma pessoa pode ser um ateu e virar um mórmon. E isso não foi o Espírito Santo que fez. Ou a pessoa pode ser um mórmon e virar um ateu. E isso envolve decisão humana também, mas não envolve nenhum milagre. Agora, virar um cristão verdadeiro, isso envolve um milagre. E como isso então está produzido? Bem, o Espírito Santo é que desvenda o mistério da vontade de Deus e ele produz então em nós esse entendimento. Mas ele também nos regenera. Um livro de Tito, capítulo 3, eu vou ler algumas passagens aqui desse texto. Tito 3, verso 5, diz que Deus nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja, ele nos salvou mediante, aqui um meio é empregado, uma coisa que Deus emprega para o resultado de nossa salvação ser atingido. Como que ele fez isso? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo entra em cena. Ele nos pega e ele nos regenera, e a Bíblia chama isso de um lavar que ele nos dá. Ele tira impurezas, ele nos renova, porque nós temos uma índole má que governa nossas decisões, mas ele nos renova nesse sentido. E isso é, na verdade, o que acontece quando uma pessoa é, então, tocada por Deus de uma tal maneira que ela venha a ser uma nova pessoa com uma nova disposição.
regeneração é uma obra de Deus. Se Deus não fizer a regeneração, a pessoa nunca sai do lugar. Se Deus disser para a pessoa, olha, eu estou disposto a te regenerar, é só você me falar. A hora que você quer, eu faço por você a regeneração. Ok, então para a pessoa querer a regeneração, o que vai ser necessário? Bem, ela vai ter que ter alguma mudança interna, certo? Uma mudança que o que governa todas as suas decisões é uma disposição que diz, não é isso que eu quero. Ela tem o que a Bíblia chama de um coração de pedra. O coração de pedra é algo que Deus vai ter que tirar. E a Bíblia fala nesses termos, de Deus é que tira o coração de pedra. Agora, veja só, a impossibilidade real dessa questão se o Espírito Santo, né, tocasse o coração da pessoa só para dizer para a pessoa assim, que você tem um coração de pedra, okay? Você é duro, você resiste. Eu não vou tirar o seu coração de pedra a menos que você peça. Agora, você me pede, eu tiro. Enquanto a pessoa tiver o coração de pedra, ela vai pedir. Está vendo assim como que isso não faria nem sentido? A pessoa com o coração de pedra é uma pessoa quebrantada, desejosa de se livrar daquele coração de pedra? Não, primeiro tem que intervir Deus, tirar o coração de pedra. Agora, quando Deus tira o coração de pedra, o que vai acontecer? Aí sim, a pessoa, uma vez que não tem mais aquele coração duro, aí a mensagem, o convite do Evangelho para que a pessoa se arrependa e creia, será atendido pela própria pessoa. A pessoa irá desejar isso, a pessoa irá nessa direção, mas houve primeiro o fator Deus tirou o coração de pedra. Então a regeneração está envolvida nessa obra aí que o Espírito Santo faz. Então, todos nós temos uma dívida enorme com o Espírito Santo, porque se nós cremos em Cristo, Ele nos regenerou, e quando nós não queríamos, Ele disse, mas eu quero. E isso é muito especial. Esse é o motivo pelo qual nós temos que louvar muito a Deus. A Bíblia retrata a coisa assim. Eu vou continuar lá em Tito daqui a uns minutos, mas eu vou passear um pouco em alguns textos da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 25 e 26, o apóstolo Paulo está explicando a Timóteo como ele deveria agir como um ministro cristão, como ele deveria trabalhar para a salvação das pessoas e etc. O verso 25 ele diz, disciplinando com mansidão os que se opõem. Veja só, existem pessoas que se opõem, são contra o cristianismo. Então você vai disciplinar essas pessoas, ou seja, corrigir, falar que elas precisam de ouvir e tal, mas com mansidão. Na expectativa, Paulo continua, de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então veja o quadro, aqui tem uma pessoa que foi feita cativa pelo diabo. Ela é cativa. Ela precisa ser liberta desse cativeiro que ela tem, um cativeiro pelo qual o diabo a conduz para cumprir a sua vontade. Ela está fazendo aquilo que o diabo quer que ela faça. O que o diabo quer que ela faça? Que ela se torne um maior assassino de toda a história da humanidade? Não necessariamente. Ele quer que ela não siga Cristo, que ela não se converta. E ela quer se converter? Não. Por que ela não quer se converter? Porque ela foi feita cativa pelo diabo para ser levada conforme o diabo quer para cumprir a vontade do diabo. Porque o diabo não quer que ela se converta. Ok, então, muito bem. O que vai acontecer? Nós devemos, então, trabalhar disciplinando pessoas que estão no erro assim, na expectativa de que Deus haja. Na expectativa de que Deus lhes conceda duas coisas. Primeiro, o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, quer dizer, o arrependimento é Deus que concede. E a segunda coisa, o retorno à sensatez. Existe uma cegueira espiritual, uma incapacidade absoluta de perceber a gravidade, a seriedade do próprio pecado, a culpa dela, a conta que ela tem para o dia do juízo, a importância que ela tem de ter o Salvador, o sangue de Jesus para a perdoar do pecado. Tudo isso aí ela tem assim, ela ignora essas coisas, ela nem pensa sobre isso, ela nem pensa sobre o quanto que santidade é muito mais belo do que qualquer oferta aí do pecado. Ela tem uma cegueira espiritual que precisa ser tirada
E aí que o Espírito Santo vem e desvenda os olhos. A Bíblia diz que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem, a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, veja só, aqui está uma pessoa, ela está cativa pelo diabo, conforme já lemos. Aqui outro texto está dizendo que ela tem o seu entendimento cegado pelo Deus desse século, de modo que não resplandece para essa pessoa a luz do evangelho. Ela não vê glória em Cristo, ela não vê o atrativo que deveria enxergar em Cristo. Porque Cristo é maravilhoso, incrivelmente maravilhoso. Se uma pessoa não enxerga Cristo como o mais maravilhoso de tudo, ela está definitivamente cega. Agora, então, se ela está nessa condição, o evangelho está encoberto para ela, e ela está cega porque o diabo a cegou, o que ela pode fazer por si mesma? O cego vai restaurar sua própria visão? Não, tem que ter os seus olhos desvendados, mas isso é uma atuação, de novo, do Espírito Santo. Agora, olhe comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, eu quero olhar alguma coisa aqui no capítulo 2, também no capítulo 1 aqui, porque isso é muito interessante. O que acontece quando falamos sobre essa obra do Espírito Santo? Isso tem algumas implicações muito sérias. Se nós entendemos que a forma em que uma pessoa é salva é Deus realmente realizando uma obra no coração dessa pessoa, isso vai modificar a maneira em que nós tentamos divulgar, vamos dizer assim, o Evangelho, apresentar o Evangelho para as pessoas. Porque existe hoje toda aquela ideia de que você tem que fazer como você faz uma venda, como marketing, né? Você faz aí, você tem que concluir, fechar a venda com o sujeito. Então você pega essas táticas aí de venda que são usadas para vender qualquer produto, desde seguro de vida até Coca-Cola, e você então usa isso para trabalhar a pessoa para você fechar o negócio com ela, convencer a pessoa a entrar para o pacote. Eu vou dar um exemplo de uma situação. Quando eu estava no seminário, como o pastor disse, foi em Oklahoma, o seminário realizou um evento no meu último ano de seminário, onde era um esforço evangelístico, então nós convidamos muitas pessoas para irem e realmente nós lotamos ali um espaço bem adequado ali. Eu acredito que nós tínhamos ali coisa de uns 10 mil na plateia, e nós levamos inclusive o Steven Curtis Chapman para apresentar musicalmente e tal. Talvez conheça o nome dele, artista evangélico. E o Steven Curtis Chapman é um cristão muito sincero, é uma pessoa que tem muita qualidade. Um modo, no entanto, em que foi feito esse trabalho de evangelismo, isso foi tudo planejado antes dele chegar lá, ok? Ele nem foi parte disso não, né? Eu sei o que ele pensaria sobre isso. Mas era assim, nós íamos, né, realizar a questão, teria um apelo, um momento de apelo. Eu, como era um dos seminaristas lá, eu estaria entre as pessoas que fariam aconselhamento para as pessoas que atendessem um apelo. Eu não tinha necessariamente nada contra isso, porque eu acho que pessoa que vai à frente de um apelo precisa ter alguém que sabe falar a verdade, que ela precisa de ouvir, ok? Mas em relação a fazer o apelo em si, eu não sei. Isso aí não é uma prática que eu acho que é legal, e tem vários motivos para isso. Agora, veja só, o povo que estava planejando, e isso já não estava me alçado, nessa altura eu já era calvinista de 5 pontos, tá? O pessoal que estava organizando o evento, eles colocaram ali pessoas no auditório, eles plantaram pessoas no auditório, de modo que ninguém estava muito longe de ninguém. Ninguém estava muito longe de alguém que iria à frente, no momento do apelo. E essa pessoa, então, era uma pessoa que já era crente. Vários deles eram conselheiros, queriam que eu fizesse esse papel, mas esse papel eu não fiz. E a pessoa, então, era instruída a chegar ali e pedir licença, né, no corredor para ir saindo. E à medida que saísse, dissesse para as pessoas: eu vou lá na frente, você não quer ir também, não? Interessante, não? E eles disseram, porque isso funciona, porque aí a pessoa está com aquela resistência e a pessoa vai. Aí a pessoa resolve assim: esse cara está indo, né? Essa moça está indo, eu acho que eu vou também. Isso quebra a barreira. É isso que produz uma conversão. É como se a pessoa ouve a pregação, ouve a mensagem, o evangelho é apresentado, e é isso que vai fazer toda a diferença. Será? Porque esse tipo de tática, você percebe que é manipulativa.
é levar uma pessoa a associar também muito a salvação dela com um gesto de ir à frente, o que em si também é problemático. Porque se a pessoa se agarra a isso, pensa assim, você é salvo? Sim, eu sou. Como é que você sabe? Eu fui à frente. Bem, precisa ter outra coisa, não tem? Então, o fato é que as pessoas empregam esse tipo de coisa e depois eles constatam, ou você sabe que existem muitas pessoas que atendem os apelos e depois não ficam na igreja, não persistem, não perseveram. E eles então dizem, mas aí o que a gente tem que fazer é o acompanhamento. A falha foi no acompanhamento. Ok? Tudo bem o acompanhamento. Eu sou contra fazer um acompanhamento desse pessoal. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, se houve realmente uma verdadeira conversão, primeiro que a pessoa, ouvindo a mensagem, se ela creu de fato, se o Espírito Santo mudou a sua disposição interna, independentemente dela ir para frente ou não, ela vai sair dali uma pessoa diferente, ela nunca mais será a mesma. Isso é, o Espírito Santo realiza isso. Agora, se isso aconteceu e ela vai à frente também, não vai tirar o que aconteceu. Agora, se isso não aconteceu e ela vai à frente, não vai produzir. Ela não vai ter o resultado disso por ir à frente. E, então, o que acontece na realidade é que nós fazemos uma apresentação do Evangelho que é muito semelhante a se, digamos que eu estou tentando te vender um aspirador de pó. Aí eu tenho que te vender o aspirador de pó agora, eu tenho que fechar um negócio agora. Eu tenho que achar uma tática que faz isso, porque eu sei que você pode depois chegar em casa, olhar para aquele negócio e pensar assim, não valeu a pena, esse negócio estava caro, o cara lá me manipulou e comprou o negócio, aí não tem problema, porque eu fiz minha venda e ele está com o negócio lá, ok? Então resolvido o meu problema como vendedor. Mas você sabe muito bem que se você faz um pacote assim de Jesus assim e vende assim, o cara chega em casa depois ele pensa assim, eu fui à frente, mas eu acho que eu não queria realmente isso na minha vida, então assim não adiantou. Então é isso que está acontecendo demais. E as pessoas estão coçando a cabeça e pensando, por que nós não estamos tendo assim um resultado tão grande, que tem muita gente que vai à frente, você faz campanhas evangelísticas e milhares de pessoas vão à frente e pouquíssimas realmente têm algum efeito de transformação na sua vida e continuam depois seguindo. Então é essa a realidade. Veja então o que acontece. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, tem a dizer o seguinte, irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ok, isso aqui é um texto bem interessante, bem pertinente ao caso. Naquela época, na Grécia, e Corinto fica na Grécia, havia todo aquele prestígio em relação à filosofia e à oratória. O pessoal gostava de uma boa oratória. Um cara que tinha uma boa oratória, ele poderia conseguir uma série de discípulos, por mais que as suas ideias fossem asneiras. Okay? Ele falando bonito, o pessoal gostava, e o pessoal acompanhava por causa desse negócio. Aquilo ali era valorizado entre eles. Então, a ostentação de linguagem, ou essa linguagem de sabedoria, essa coisa que ele fala, a linguagem persuasiva de sabedoria. Sabedoria tem a ver com a filosofia grega, essa maneira de retratar. O apóstolo Paulo sabe que, o que funciona lá em Corinto para você ganhar um bom segmento de gente é essa tática. Mas esse tipo de tática não muda a vida da pessoa. E o apóstolo Paulo chegou ali com outro estilo, o estilo humilde, ou seja, ele não aderiu àquilo que seria a expectativa dos ouvintes. A pessoa ia ouvir o apóstolo Paulo pensando, vamos ver o que esse homem tem a dizer? Vamos lá. Chega lá e escuta uma coisa que, tipo assim, esse cara não sabe vender o peixe, né? Olha como que ele fala o negócio, ele não está muito por dentro. Bem, o apóstolo Paulo não estava tentando trabalhar naqueles moldes, e ele faz isso por um motivo específico. Primeiro, ele diz que o estilo dele era humilde. E olha, a pessoa com oratória, a pessoa da boa oratória lá, conforme os gregos ensinavam, ele tinha que exalar orgulho. Por isso que Paulo fala da ostentação de linguagem. Ele tinha que chegar ali e dar para as pessoas aquele ar de invencibilidade. Eu é que sou o cara. Okay? Você vê isso aí acontecendo hoje em igreja também. Tem um pouco dessa questão aí. O cara que, você ouve ele falar, e você percebe assim,
O importante não é o que ele disse, é ele que é o show. Okay? O cara é o show. Bem, o apóstolo Paulo diz que o modo dele apresentar era com temor e tremor, porque ao invés de um show, o apóstolo Paulo estava totalmente ciente de que ali estavam almas eternas caminhando para a eternidade sem salvação. E que aquela questão era tão urgente para a salvação deles, que o que ele estava realmente se importando não era de ser estrela, mas ele estava se importando de que pessoas fossem salvas. E então, nisso, ele não queria simplesmente um tanto de gente falar assim, vou continuar ouvindo a mensagem desse Paulo, porque o cara fala bem demais. Na verdade, ele fala o verso 5, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana. Essas táticas aí. Mas no poder de Deus. Como assim no poder de Deus? Porque você fala a verdade. Você apresenta o evangelho. Você ensina o que Cristo ensinou que ensinássemos. E a Bíblia fala que ele nos regenerou pela palavra que é viva, a palavra que é eterna, porque a folha murcha, a flor murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então nós não fomos gerados, regenerados de semente corruptível, mas de incorruptível. Então essa é a compreensão do apóstolo Paulo. E ele, quando vai prosseguir dizendo, já vou olhar os outros textos, você vai perceber que o que ele quer dizer é que existe uma realidade onde o Espírito Santo entra em cena e atua através da palavra pregada, aplicando aquela palavra ao coração, convencendo a pessoa, o ouvinte, da verdade daquilo. E então trazendo a pessoa a uma nova disposição em relação a Cristo, o que resultará certamente na sua conversão. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos que tentar fazer a melhor comunicação possível. Okay? Eu não estou dizendo assim que o objetivo, então, é chegar lá, falar mal, nem se prepara para falar, porque é o Espírito Santo que faz a obra, então não tente... Não, gente, olha só, o apóstolo Paulo pediu para as pessoas, ore também por mim, para que quando eu for pregar, que eu seja ousado, que eu possa pregar como devo, para que eu possa, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, quer dizer, existe essa questão de que nós não queremos chegar ali e fazer uma coisa mal feita e para dizer que, não, se Deus me deu algum dom, vamos usar o dom que Ele me deu. E a Bíblia até diz, por exemplo, que eloquência era uma coisa que Deus deu a Apolo e Deus usava aquilo também. Quer dizer, a eloquência tem o seu lugar. Eu acho que todos vocês já ouviram pastores eloquentes pregando. Isso também foi usado para te prender a atenção, para te ajudar a compreender o texto bíblico. Um dos pastores mais eloquentes que eu conheço é o pastor Ludgero Moraes, foi pastor da primeira igreja presbiteriana aqui em Belo Horizonte por muito tempo. E, gente, eu já ouvi pregação do homem onde as lágrimas descem mesmo, porque o homem assim, tem assim, um dom para falar de uma forma que te comove com a grandeza de Deus. Você começa a refletir sobre realidades, porque ele tem essa capacidade. George Whitefield, um homem grande na obra de Deus, usado por Deus através dessa questão. Não estou dizendo que não existe esse tipo de coisa e tem legitimidade, ok? Eu estou dizendo que isso aí não produz salvação. Isso aí não é o que realmente produz. Embora possa ser usado por Deus e ser uma bênção para alguém. Mas a bênção de conversão é uma obra do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo então fala essa questão. Quando ele diz, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A palavra demonstração que está aí, ela só ocorre essa única vez no Novo Testamento na língua original. O significado dessa palavra é aquilo que demonstra que algo é verdade, ou algo que prova, algo que convence. Veja só, ele não queria depender de sabedoria humana, de linguagem persuasiva, mas ele queria depender de quê? Demonstração do Espírito. O Espírito é que convence, o Espírito que prova, o Espírito que faz com que a pessoa venha a crer. E Paulo está dizendo que dependência de outros recursos, como o ser humano muitas vezes quer fazer uso, pode, na verdade, demonstrar uma falta de fé na eficácia da operação do Espírito Santo para realmente demonstrar e levar a pessoa a crer.
uma das coisas irônicas, e isso é super irônico para mim, mas as igrejas que costumam mais falar a palavra Espírito Santo costumam não ter muita fé na operação do Espírito Santo e usam toda espécie de artimanha para produzir conversão. E o que você vai notar, por exemplo, na última aula que foi falado sobre o Finney, o que o Charles Finney fez, as táticas que ele elaborou, o Finney ficava, parece que em casa, à noite, virando à noite, pensando, o que eu posso fazer para funcionar de uma armadilha que a pessoa não vai sair fora. E se você lê, por exemplo, a transcrição de algumas coisas que ele falava nas pregações, você fica assim, arrepiado de pensar que o homem fazia esse tipo de coisa, quase que uma negociata de almas ali com as pessoas. Táticas de manipulação assim incríveis. E o homem era bom nisso. E muita gente atendia seus apelos, mas não tinham suas vidas transformadas. Bem, toda conversão que é produzida por um artifício vai ser artificial, né? Então, o Thomas Schreiner, no seu comentário de 1 Coríntios, ele fala assim, Paulo não queria que os coríntios ficassem tão fascinados com o estilo e o brilho do seu discurso, de modo que se encontrassem aceitando o que Paulo disse por razões estilísticas, ao invés de por razões substantivas. Porque se o apóstolo Paulo fosse realmente o bom de boca, que chegasse lá e passasse a lábia em todo mundo, e fosse essa a fundamentação da fé deles, ele fosse embora, o outro chegasse que fosse mais capaz do uso de linguagem assim, a pessoa poderia, com o mesmo efeito, desconverter quem ele tivesse convertido. Não é? Mas se o Espírito Santo fizer a obra, aí ninguém desconverte, porque ninguém é maior que o Espírito Santo. Então você precisa perceber assim, a importância disso. Ok, se nós temos essa compreensão, vamos falar sobre mais algumas coisas que nós temos aqui mesmo nesse texto. O capítulo 1, voltando um pouco agora para 1 Coríntios capítulo 1, eu quero que você veja como o apóstolo Paulo entra nesse assunto, preparando, né, o campo aqui para essas declarações que nós já lemos. No capítulo 1, a partir do verso 18, ele fala assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ok, então a palavra da cruz para as pessoas que se perdem, e veja como o apóstolo Paulo atribui a perdição dessas pessoas a elas mesmas, elas se perdem. A perdição, ela é culpa da pessoa. A salvação, ela não é mérito da pessoa, né? Aí a pessoa é salva. Veja que ele diz, nós que somos salvos. A voz é passiva nesse caso. Salvação, o ser humano, ele sofre uma ação de Deus. Mas no caso da perdição, o que acontece é que Deus deixa a pessoa seguir o seu rumo, não é? Bem, mas então, a palavra da cruz para os que se perdem é loucura. Então lá está a pessoa, ela olha para a mensagem da cruz e ela diz, nossa, que bobiça, que é mineirês aqui, né? Como é que o cara acredita num negócio desse? Acredita isso mesmo? Essas histórias aí da Bíblia, não acredito que esse pessoal tem paciência com esse negócio. Para ele é loucura. E pode ser por tudo quanto é motivo. Ao longo dos séculos, o diabo sempre tem uma mentira que é a bola da vez que todo mundo fala assim, não, esse negócio aí é verdade, e é claro que contradiz a mensagem da Bíblia, então a pessoa olha para a Bíblia e diz, eu não posso acreditar nesse negócio aí, porque eu sou um intelectual, eu acredito nesse outro negócio. Por exemplo, platonismo, né? As ideias lá da filosofia grega, dualismo, a ideia de que matéria é inerentemente má. Isso era um obstáculo para muita gente crer. Na época do Novo Testamento, as pessoas diziam assim, ressurreição, claro que eu não vou acreditar nisso, que coisa absurda. A minha esperança, meu espírito ficar liberto de matéria física. Eu vou querer voltar um dia? Essa coisa da crença cristã não faz sentido. Um cara intelectual igual eu sei que matéria é uma coisa inerentemente má e tal, é aquela coisa, entende? Nessa época funcionava assim, até mesmo o gnosticismo, que combatia as doutrinas cristãs, queria dizer que aceitava o cristianismo, mas subvertia toda a essência, fazia essa mescla toda de filosofia grega, de dualismo filosófico, né, de que Jesus não virou realmente um ser humano. Jesus virar um ser humano, assumir um corpo de físico. Jesus parecia que tinha um corpo, mas não tinha, né? Uma doutrina que nós chamamos o docetismo. Por que essa doutrina herética? Porque a pessoa dizia assim, não, eu posso até ser um cristão, mas não vou vender meu intelecto para acreditar que Deus possa se tornar carne.
Entende assim como que a coisa funciona? Agora, pensa comigo. Nos nossos dias, alguém leva a sério essa tese do dualismo platônico? Isso é risível hoje. Risível. Porque, tudo bem, até aquela época, podemos então reconhecer uma certa genialidade em Platão, e um cara que é muito inteligente consegue argumentar por uma coisa falsa com argumentos que muitas vezes convencem uma pessoa menos inteligente do que ele, ok? É o que acontece muitas vezes. Eu vou dar um exemplo muito simples. Digamos que tenha um menino aí, bem criança, bem pequenininha, que mal entende as coisas, né? E alguém fala com a criança assim: o mundo é redondo. Nós estamos aqui desse lado do mundo, mas lá do outro lado tem o Japão, as pessoas estão do outro lado. Aí esse menino vai e conversa com um menino um pouquinho mais velho do que ele. Ele conversa com um menino lá de 5 anos e fala assim: eu aprendi que o mundo é redondo. Ele, como assim o mundo é redondo? Aí ele explica, e esse outro menino olha para ele e fala assim: ah, como é que você é bobo assim de acreditar num negócio desse? Se fosse desse jeito, as pessoas do Japão iam cair. Aí o menino fica sem argumento. Aí o menino diz assim: então não deve ser redondo. Quer dizer, funcionou, né? Vai funcionar por pouco tempo. Uma mentira dessa tem perna curta, o menino vai logo aprender outras coisas e ele vai perceber que isso não é argumento. Mas assim, isso aí é uma coisinha boba, tá? Agora, eu estou dizendo isso, no mundo filosófico acontece isso. Os filósofos estão sempre aprendendo e nunca chegando ao conhecimento da verdade. E vira uma coisa de quem argumentou melhor por último. E hoje nós estamos, por exemplo, numa era em que as pessoas gostam de Kant e Sartre, uns caras assim, que desbancaram, por exemplo, Platão. Então ninguém mais dá bola para Platão. Mas o que você acha que é mais inteligente? Kant ou Deus? Não é que tudo que Kant falou era falso. Existe verdade entre as declarações dele, existe muito erro também. Existe muito erro. E a doutrina, por exemplo, que você tem algumas igrejas abraçando da transcendência absoluta de Deus, que nós não podemos ter acesso nenhum a Deus, e é como se tivesse uma barreira entre Criador e criatura que nem Deus consegue transpor. Isso é falso, gente, isso é falso. E qualquer pessoa menos inteligente do que um Immanuel Kant consegue te falar isso, porque ele lê a Bíblia e ele sabe, ok, Jesus sabe mais do que esse homem aí. Mas as pessoas falam assim: ah, mas eu li, né? A crítica do... não sei como é o nome em português aqui, não vou tentar traduzir do meu jeito não. Mas eu li os livros lá de Kant e eu sei que, não, o cara fechou, para mim ele fechou. Então você vai ficar seguindo a bola da vez. Toda hora você vai ter uma tese falsa que as pessoas vão dizer: não dá para mim acreditar no evangelho cristão porque eu sou um cara intelectual. E a academia hoje reconhece que isso aqui é o auge do entendimento, do esclarecimento, e eu vou ficar desse lado do negócio. Ok, então fica com a sua tese. Mas saiba que se Jesus não voltar antes, daqui a 200, 300 anos, as pessoas vão rir de você e de toda a sua geração por ter acreditado nessa tolice. Porque se for contrário a Jesus, o cara que te falou contradição a Jesus sabe menos. Então siga Jesus. Jesus nunca vai ser desbancado. Bem, o apóstolo Paulo, então, ele sabe, existe essa questão, essa reação, a loucura. Os que se perdem vão por esse lado. Mas, para nós que somos salvos, o evangelho é o quê? A palavra da cruz é poder de Deus. Vamos ver por quê. Verso 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Não, o homem, pensando os seus raciocínios, ele não chega à verdade sozinho, não. Ele tem a mente obscurecida. Mas então o que acontece? Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação do evangelho que o mundo considera uma loucura. É nesse sentido. Verso 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas, agora veja só, isso aqui que importa, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem na vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E olha, no dia do juízo,
vai ter umas pessoas aí que o mundo não deu nada por elas. Viu elas como uma senhorinha aí que fica andando com Bíblia debaixo do braço, não sabe nada da vida não. Que vai estar lá e as pessoas vão dizer, poxa, e a mulher sabia o que realmente era, que estava acontecendo no mundo. E eu lá que aprendi com os doutores todos lá e ficava lendo meus livros lá de intelectuais e ficava lendo aí, né, todo mundo que eu achava que era o sábio, eu não era realmente tão sábio assim. Bem, observe algumas coisas nesse texto. Primeiramente, o apóstolo Paulo fala no verso 4, para os que foram chamados, Cristo é o poder de Deus. Vocês notaram isso, ok? Como assim para os que foram chamados? Bem, vamos mais adiante. Verso 26, ele diz, considerem na vocação de vocês. Olha aí quem é que teve um chamado. Ele diz, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Mas como nós sabemos que não foram chamados muitos sábios segundo a carne? Sabe como nós sabemos? Porque não foram muitos deles que se converteram. É isso que ele quer dizer quando ele diz, repara aí no meio da vocação de vocês. Olha aí quem são as pessoas, das pessoas da sua vida que você conhece, que são convertidas a Cristo. Dos poderosos, dos sábios nos conceitos deste mundo, das pessoas de nobre nascimento. É a maioria? Salvação é uma coisa assim que se dá por classe social. Quanto mais rico, mais a tendência de você ser cristão? Mas não é mesmo. Ou é então por inteligência? Quanto mais alto seu QI? Não. Algumas das pessoas mais inteligentes do mundo são cristãs. Não é tipo assim, se você for inteligente, você não vai ser cristão. Mas não é nada proporcional a isso aí, não. Nada mesmo. Agora, você pode saber de uma coisa. O texto aqui diz, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. E você sabe disso porque eles não se converteram. Bem, se nós sabemos que não foram chamados muitos desse perfil, porque muitos deles não se converteram, então, você percebe que pessoas que não foram ainda até hoje convertidas, até hoje não foram o quê? Chamadas. Não é? Ok. A Bíblia fala, por exemplo, há muitos chamados e poucos escolhidos. E nesse contexto, o chamado é aquele chamado externo, onde você prega e você convida todo mundo. Deus convida todo mundo. As portas são abertas a qualquer que quiser. Então nós dizemos, creia em Cristo. Então esse chamado externo acontece em geral. Mas existe um outro chamado, que é um chamado interno, que é o chamado do Espírito Santo. É um chamado que não é audível, mas que quando acontece, a conversão resulta necessariamente. E o apóstolo Paulo diz isso, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. E você pode perceber que isso é verdade pelo próprio fato de que não são muitos os sábios segundo a carne que são convertidos hoje. Quer dizer que a pessoa depende de uma atuação de Deus, o Espírito Santo, que chama. E aí sim, a pessoa converte. Se a pessoa não é chamada, ela não está convertida. Mas toda pessoa que já foi chamada é hoje convertida. Você já percebeu que a Bíblia usa o termo chamado, o Novo Testamento usa o termo chamado de um jeito que nós não tendemos a usar hoje? A gente fala assim, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, quando eu recebi a Cristo, quando eu criei. E essas expressões, tudo bem, não tem uma rixa com nenhuma delas. Mas existe uma expressão que a gente não ouve. A pessoa não chega e diz para você, quando Deus me chamou, mas é engraçado, você já notou que tem isso no Novo Testamento? E ele está falando do momento em que o Espírito Santo, de tal maneira, agiu sobre o meu coração, de que com os meus olhos abertos, e eu vi a verdade do Evangelho, e entendi essas coisas, criei nessas coisas, porque a falsidade e a mentira foi desmascarada para que eu pudesse entender as coisas. E de repente, eu olhei para Jesus e pensei, Jesus é irresistível. Esse chamado. Vamos olhar isso aqui. Volta ao capítulo 2 agora de 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, veja o verso 6. Ele diz aqui, no entanto, transmitimos sabedoria
entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, esse verso 9 é interessante porque muitas vezes as pessoas usam esse verso para falar assim: o céu é maravilhoso, né? Quando Deus criar novos céus e nova terra, vai ser um mundo maravilhoso, né? Porque a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tá, eu acho que isso é legítimo dizer sobre o céu. Eu acho que nós não vamos ter uma concepção e nós não vamos ter uma ideia legítima de como é o céu. Eu também acho que novos céus e nova terra vai, sim, extrapolar muito nossas melhores expectativas, tá? Mas não é disso que está falando o texto, ok? O texto aqui não está falando disso. Veja o que ele vem dizendo. Tem verdades, tem coisas que os poderosos deste mundo não conheceram. O tipo de coisa que, se eles tivessem tido esse entendimento, nunca que eles teriam feito uma bobagem do tipo crucificar Jesus. Nem os líderes do Sinédrio, nem os soldados romanos, nem o Pilatos, ou qualquer pessoa envolvida em todo aquele processo, teriam ousado fazer o que eles fizeram se eles tivessem tido isso. Mas aí Paulo diz, é como está escrito, tem coisa aí que nunca entra no coração do ser humano, a não ser que Deus tenha preparado para as pessoas que o amam. E aí ele diz no verso 10, essas coisas, o verso 10 diz, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Então, está vendo, essas questões que nunca penetraram no coração humano, a menos que Deus revele, a menos que Deus faça essa obra. E é o que o Espírito Santo faz. Ele então diz, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Veja o verso 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, ou seja, conferindo coisas espirituais a pessoas que são espirituais. Verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí está. Só se Deus fizer. A pessoa no seu estado natural. A pessoa natural quer dizer a pessoa não regenerada. O que é uma pessoa regenerada? O que muda? Ok, vamos lá. Mais cedo eu estava lá em Tito. Não preciso voltar até lá se não quiser, só vou referir algumas coisas. Em Tito você consegue ver claramente o que é a regeneração. O apóstolo Paulo diz, nós éramos assim, 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 mas Deus nos regenerou. E aí você consegue entender, tá, então o não regenerado, ele é assim, assim, assim. A regeneração trabalha exatamente esse ponto. Vamos entender então, ele diz assim, nós outrora éramos nécios, a pessoa que não tem sabedoria, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o que acontece? O Espírito Santo pegou o sujeito que estava lá, nécio, desobediente, desgarrado, escravo de tudo quanto é pecado, vivendo em malícia, vivendo em ódio, inveja. E aí o Espírito Santo o regenerou. Tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, colocou uma nova índole nele, uma inclinação para o Espírito. Ok, então tá. Nessa altura, se ele tivesse essa mudança de disposição, mas não houvesse para ele provisão de salvação, porque Jesus não morre por pecadores em nenhuma questão, então ele teria que pagar o seu próprio pecado.
ele pode até pecar menos agora com essa regeneração. Mas ele tem como ser salvo só porque houve regeneração? Você vê que é necessário também que o que Cristo faz por ele seja verdade, não é? Agora, quando ele é regenerado, ele crê no Evangelho e, portanto, ele crê em Cristo. Então, o regenerar leva a pessoa a crer. A pessoa crê voluntariamente. É uma decisão dela crer, porque agora ela tem uma nova inclinação. Ela decide conforme isso. É resultado da obra divina, mas é uma escolha dela. E aí, com isso, o que ela faz? Ela crê. E na hora que ela crê, o que acontece? Ela é justificada. A justificação é quando ela recebe realmente o perdão, porque Deus a declara justa. Deus a declara não somente perdoada, mas mais do que isso, revestida de justiça. Então aí que entra aquela questão. O pecador, no dia do juízo, terá que se apresentar diante de Deus. Certo? Um pecador que chega lá sem Jesus, o que vai acontecer? Deus vai julgá-lo conforme as suas obras e ele será condenado. Ele será condenado justamente conforme suas obras e então terá que pagar pelos seus pecados. E uma pessoa que crê em Cristo, ele espera chegar no dia do juízo para ouvir o veredito? Nem precisa, porque quando ele crê em Cristo, no momento em que ele crê em Cristo, ele é justificado. Deus pronuncia a sentença do dia do juízo já agora, quando a pessoa crê. De modo que a pessoa já chega no dia do juízo com o veredito declarado e em posse de uma declaração de que ela é justa. De que os seus pecados foram levados dela, transferidos para a conta de Cristo, e Cristo paga esses pecados na cruz. E ela mesma recebe uma justiça que não é propriamente dela, mas é uma justiça que vem como um dom, o dom da justiça, uma conferência de uma justiça que não é nossa. E essa justiça ela já possui, de modo que ela é declarada justa para toda a eternidade, a partir do momento que ela crê. Ela é regenerada primeiro, aí ela crê, e aí ela é justificada. Tudo num instante, ok? Eu estou dando uma ordem lógica. Não é uma coisa cronológica, né? Passam-se 10 anos em intervalos. Não. Vocês entendem o que eu quero dizer, não é uma coisa cronológica, mas essa é a maneira que a coisa flui. Então a pessoa só crê depois que o Espírito Santo toca o seu coração. Bem, vamos parar aqui, nós precisamos fazer um intervalo, e eu acho que é um bom momento para a gente parar. A gente concluir essa sessão aqui de Coríntios e Tito. Bem, já que vai ter perguntas, eu vou deixar para essa segunda parte as partes mais controversas, né, polêmicas. As primeiras partes, calvinismo, nada de polêmico. Mas eu gostaria de começar essa segunda parte falando sobre mais questões assim, da atuação do Espírito Santo. Nós falamos sobre a vocação, né, como o Espírito Santo trabalha para chamar pessoas. A Bíblia usa isso, por exemplo, quando diz as pessoas que são chamadas segundo o seu propósito. Aos que predestinou, a estes também chamou. Né? Que a salvação não depende de quem quer e quem corre, mas de Deus usar misericórdia, porque Deus fez assim. Nem ainda eram nascidos os gêmeos e nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quer dizer, então existe sempre essa noção. Agora, existem também essas realidades na Bíblia, onde você vai perceber que o Espírito Santo, ele também trabalha nas pessoas em relação à vida cristã. O Novo Testamento tem essa questão do batismo, né? O batismo no Espírito Santo. João Batista anunciou Jesus dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vocês se lembram disso, né? Todos os evangelhos registram dessa maneira. O entendimento que o contexto traz ali é que ele separa a humanidade em dois grupos, né? Tem aquilo que presta, o trigo, né, que ele recolhe no celeiro, e tem a palha que ele queima no fogo. Então, assim, muita gente não entende isso e na sua inocência pede às vezes, né, que Deus deu fogo e tal, mas na verdade Deus entende que eles não estão pedindo a condenação eterna, mas o fogo ali é isso, né, no texto realmente. Agora, a realidade é que quem não vem a se tornar batizado no Espírito Santo vai para o fogo. Okay? Então essa é a realidade que você tem ali. E no entanto, o batismo nessa forma no Espírito Santo é algo que vem a partir do Novo Testamento. Então isso gera uma certa dúvida. Como que fica essa questão? E antes do dia de Pentecostes, tinha o Espírito Santo nas pessoas e tal? Essa é uma questão que muitas vezes as pessoas levantam. O livro de João, a Bíblia diz em João 7,39,
Isso ele, no caso Jesus, disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, o Espírito Santo ainda não havia sido dado nesse momento. Então, você tem pessoas ali, como o apóstolo Pedro, que não tinha sido ainda batizado no Espírito Santo. Interessante, não? E, no entanto, Jesus não falou com ele, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo tinha operado na vida de Pedro antes desse momento? Oh, claro que tinha, né? Pedro era um convertido. E não é que o Espírito Santo passa a atuar no mundo depois de Pentecoste. Existe algo novo, mas não quer dizer que existe uma novidade no sentido de que agora o Espírito Santo entra em cena. E isso, inclusive, é uma das heresias que você vai encontrar, por exemplo, nessas seitas unicistas que ensinam que aquela doutrina do modalismo, né? É como se Deus aparecesse na figura do Pai e mostrasse assim, aqui, eu sou o Pai, sou o Pai. Aí, a certa altura, ele corre para trás do palco, né? E sai de novo com uma outra roupa e diz assim, virei o Filho, mas eu sou eu mesmo, né? Não é isso. É a realidade, e depois o Espírito Santo, né? Quando Jesus sobe ao céu. Não é isso. A Bíblia mostra o Espírito Santo atuando desde sempre. Jesus aparece no Velho Testamento diversas vezes. A Trindade, né? Os 3 membros da Trindade, nós encontramos com eles ao longo da Bíblia. Agora, no entanto, existe algo de novo que acontece quando o Espírito Santo é dado no dia de Pentecostes. Vamos refletir um pouco sobre isso. Se você percebe, certa capacitação especial é dada ao longo da história. Isso acontece no Velho Testamento também, só não é uma coisa geral. Pessoas, por exemplo, que eram profetas, muitas vezes o Espírito de Deus vinha sobre essas pessoas e essas pessoas, então, profetizavam e eram usadas por Deus nessa capacidade de profeta, coisa que eles não poderiam ter feito, era totalmente sobrenatural, só poderiam ter feito se o Espírito Santo assim agisse sobre eles, ok? Mas o primeiro exemplo que você encontra disso na Bíblia é que quando Moisés dá ordens para pessoas trabalharem ali para fazerem os objetos necessários para o tabernáculo, começar o culto de Deus como era prescrito por Deus no Sinai, a Bíblia fala de pessoas que Deus encheu do espírito de sabedoria, Êxodo 28:3, ou pessoas que Deus encheu do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício para realizar essas obras. Cita por nome pessoas assim. Então, no caso, isso é Êxodo 31 que eu acabei de ler. O que acontece é que essas pessoas que tiveram o Espírito de Deus vindo sobre elas e as enchendo do Espírito de Deus, isso foi uma capacitação específica para uma determinada obra. E, nesse caso, para a obra ali relacionada com a levar adiante mesmo a obra de Deus naqueles tempos. Mas nem todo mundo recebia um revestimento, assim por dizer, do Espírito Santo. E essas coisas eram muito específicas. Por exemplo, para ser um rei em Israel. Uma coisa muito interessante a Bíblia diz. Você vê que em 1 Samuel 10, a Bíblia fala pela primeira vez, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Algo que quando Saul encontrou com o profeta Samuel, Samuel disse, né? Eu sei que você está aqui por causa das jumentas, já foram encontradas, não se preocupe com elas não. Mas aí um ungiu para ser rei e disse, quando você sair daqui vai acontecer contigo isso. Tudo aquilo aconteceu no mesmo dia. Inclusive uma coisa que ele disse, você vai encontrar com tais pessoas e você vai profetizar. E ele profetizou. O Espírito Santo veio sobre ele nesse sentido. O capítulo 11 de 1 Samuel, verso 6 diz, e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. E isso é interessante, porque ali Israel havia sido invadido. Os amonitas atacaram Israel e o Espírito de Deus havia sido colocado sobre Saul para torná-lo o líder que Israel precisava, até como comandante militar competente. Então Saul, nessa altura em que ele recebe notícia dessa invasão, ele toma uma postura, existe algo ali dentro dele que está o conduzindo a se comportar dessa maneira e dá sabedoria também para que ele haja de uma forma que resolve ali a parada. Ele vai lá, ele repele aquela invasão da nação de Israel e protege a nação de Israel daquela invasão injusta. E isso foi o Espírito Santo que fez nele. Agora, quando o Espírito Santo foi tirado de Saul, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi colocado em Davi. E Saul reconheceu, ele começou a observar, ele percebeu que
aquilo que havia sido colocado em mim agora está sobre Davi, porque Davi está tendo sua vitória. Onde ele vai, o negócio dele é muito super bem sucedido. Você lembra aquela situação onde Saul, querendo ver se dava um jeito de matar Davi, mas que fosse pela mão dos filisteus, arranjou aquele negócio, ele mata 100 filisteus, me traz prova que eu te deixo casar com minha filha. Davi, querendo casar com a filha dele, foi lá e trouxe 200. Né? E ele pensou assim, esse negócio desse menino não está fácil não. Quer dizer, como isso estava acontecendo? Isso era real, o Espírito Santo agindo dessa maneira sobre ele e fazendo essas coisas. Então, aquela necessidade que havia estava sendo atendida por uma capacitação especial do Espírito Santo. Agora, aquilo não implicava nem mesmo em salvação. Por exemplo, Saul não era salvo e teve isso. E não apenas isso é verdade, quando Davi ora a Deus e diz, não tire de mim o Espírito Santo, como havia acontecido com Saul, ele não estava dizendo, não me tira a salvação, porque ele estava dizendo, não me rejeite como rei, para que eu não possa continuar realizando aquilo que o povo precisa, um bom líder. Então, existem questões assim envolvidas numa capacitação especial. O Senhor Jesus Cristo, quando ele vem, você sabe que o Espírito Santo desce sobre ele no seu batismo. E naquele momento também, ele é ungido com o Espírito Santo. Agora, observe como a profecia diz sobre o Senhor Jesus. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Observe só. O Senhor me ungiu, ele é ungido com o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus é o ungido, o Messias, porque ele é ungido dessa maneira pelo Espírito Santo, para realizar aquilo que ele tem que fazer. A sua obra toda, seu ofício inteiro, como profeta, sacerdote e rei. E o Espírito Santo vem sobre ele nessa condição. Ele diz, ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os que estão algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, etc. Então você tem essa declaração. Agora, a Bíblia diz em relação ao Espírito Santo que vem sobre Jesus, que no caso de Jesus, uma coisa excepcional. O enviado de Deus fala as palavras dele, as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O caso é que Deus deu a Jesus medida de Espírito como em nenhum outro caso. Lembra quando o profeta Elias foi levado embora na carruagem de fogo? E a promessa tinha sido feita a Eliseu. Se você me acompanhar até o momento em que isso acontecer, você vai receber o que você está pedindo, uma porção dobrada do Espírito. Então ele recebeu a porção dobrada, mas ele não recebeu nada parecido com o que foi a capacitação do Espírito Santo sobrenatural. Veja, por exemplo, Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14 milagres. Não é interessante? Ele pediu porção dobrada do Espírito. Jesus Cristo, quantos milagres fez? Bem, João diz, olha, se nós fôssemos contar caso a caso, não caberia no mundo inteiro os livros do que aconteceu. Imagina, Jesus vai de cidade em cidade, tem uma multidão de gente ali e Jesus cura todos os enfermos. Quantos casos, se nós fôssemos olhar individualmente a mudança, o que aconteceu na vida daquela pessoa? A Bíblia pega alguns casos, não é? Aquele homem lá que era cego de nascença, como Jesus. Capítulo 9 de João é sobre aquilo. Se tivesse um capítulo na Bíblia sobre cada um, tamanho da Bíblia, não, você não ia ter objetividade para você pegar o que realmente você precisa entender da Bíblia, você ia ficar assim, emaranhado ali nos detalhes das curas de todas as pessoas que Jesus curou, fora outras coisas que Jesus fez. Então, ali houve uma capacitação de Jesus que é sem igual, o Espírito Santo descendo sobre ele dessa maneira. Agora, no entanto, a promessa em relação a todo mundo que cresce em Jesus é que eles também seriam batizados no Espírito Santo. Atos, a Bíblia fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Isso é bem interessante, porque o que acontece nessa altura é que o texto em Atos 1 está ligando isso com aquela promessa. O verso 5, há poucas palavras antes, havia já dito, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E a ideia é, não sai de Jerusalém, fica aqui, aguarda até que aconteça. No dia de Pentecostes acontece. Então, o poder desceu em Pentecoste. E o que acontece nessa altura? Ok, vamos raciocinar uma coisa aqui. Era possível uma pessoa ser regenerada pelo Espírito Santo antes de Pentecoste? Sim, claro, muitas pessoas foram. Era possível o Espírito Santo habitar numa pessoa antes?
Sim, era possível. E acontecia. Tá. Era possível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo antes disso? João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Okay? Então era possível, não é? Mas a igreja, quando o Pentecostes acontece, entra numa nova fase que nós reconhecemos que isso está tão ligado com tantas doutrinas, até doutrinas da reforma, como o sacerdócio todo crente, essa questão. Nós temos uma realidade que todos nós individualmente, sem exceção, temos um revestimento do Espírito Santo de poder para atuar na causa de Cristo neste mundo como testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E existe uma realidade que estamos entrando naquela etapa do plano divino em que ele vai levar o evangelho às nações e ele não vai deixar aqui ninguém de fora. Vai ter pessoas com uns dons e outros dons, alguns vão ser profetas e tudo mais. Não é todo mundo que é profeta, mas alguns vão profetizar e tal. A realidade, no entanto, é que não há ninguém que fica de fora. Todo mundo é revestido de poder e todo mundo recebe dons e todo mundo, então, é colocado a trabalhar nessa obra. Isso é uma coisa muito impressionante. A Bíblia, então, diz que no dia de Pentecostes desceu o Espírito Santo sobre eles. E eles todos passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso é um detalhe interessante. Às vezes, pessoas, por causa de ler isso no livro de Atos, pensam assim: então quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Aconteceu em Pentecostes. Mas é assim? Sempre? Mas a pessoa diz, mas olha, lá em Atos 10 aconteceu de novo na casa de Cornélio. Lá em Atos 18 aconteceu de novo, no caso lá de pessoas lá que haviam sido batizadas por João, mas nunca tinham nem ouvido falar que existia o Espírito Santo e não sabiam nem da vinda de Jesus. Só sabiam que João mandou eles arrepender. Então, ali tem 3 casos, assim. Talvez em Atos 8, a Bíblia não fala explicitamente, mas a Bíblia diz que de alguma maneira era visível que o Espírito Santo descia sobre as pessoas lá em Samaria, de modo que a Bíblia, então, pode estar indicando línguas lá, nós não sabemos, e a pessoa diz, então, a pessoa tem que ter línguas, não é isso? Batizou com o Espírito Santo, tem línguas. Não, ok? E em relação a isso, existem algumas coisas que você deve observar. A primeira coisa que você precisa de perceber é que, quando aconteceu em Pentecostes, lembra que Jesus tinha falado com eles? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se acontecesse do Espírito Santo entrar na pessoa de uma forma imperceptível, ninguém tivesse dado notícia de que o Espírito Santo entrou. Eles estavam em Jerusalém até hoje. Precisava de alguém, né, ter noção de que aquilo estava acontecendo. Então Deus fez isso de uma maneira assim impactante, visível. E eles viram as chamas de fogo descendo sobre a cabeça de cada um deles. E eles falaram em línguas. Por quê? Porque aquilo ali tinha utilidade para aquele momento para pregar para as pessoas que estavam ali reunidas de tudo quanto é lugar no mundo. E assim então foi usado. No caso de Atos 10, é uma coisa bem interessante que ali, aquelas pessoas não teriam aceitado que Cornélio e outros gentios tivessem sido recebidos para dentro assim da família de Deus tão facilmente, se não tivesse alguma coisa também que tornasse claro para eles o fato que realmente Deus havia os recebido. Então o que acontece? Ali naquele momento, o Espírito Santo vem sobre eles. E é interessante, a Bíblia diz que enquanto Pedro ainda falava, e o texto de Atos 10 vai descrevendo o que Pedro pregou, né? Ele vai dizendo, Jesus, tal, ele, né, pregou essas questões, ele foi morto e ressuscitou e pela nossa salvação, e todo mundo que nele crê tem o perdão de todos os pecados e tal. E assim a Bíblia diz, enquanto Pedro falava, veio o Espírito Santo sobre todos eles. Não é interessante? Olha só que legal. É diferente do que uma pessoa pensaria se a pessoa pensa assim. A pessoa está sentada numa reunião onde alguém está pregando e a pessoa escuta a mensagem e ela creu. Que bom que ela creu. Mas agora você tem que fazer um momento do apelo, porque senão a pessoa não vai embora salva. Não, o Espírito Santo falou, entrou no coração deles enquanto eles estavam ouvindo, porque naquele momento em que a pregação estava acontecendo, o que aconteceu internamente neles é o que sela a salvação. Não precisava dessa questão. Agora, mas aí está aquela questão. Você se lembra que a Bíblia diz que aqueles que estavam ali com Pedro se admiraram. Eles ficaram ali bobos de ver que aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. Porque na cabeça deles funcionava assim. Nós recebemos o Espírito Santo, mas é porque nós já estávamos assim, né, com o trabalho adiantado. Nós já éramos judeus, os homens eram circuncisos e tudo mais. Então, aí tranquilo. Aí você pode só
crê em Jesus e está dentro. E assim estavam fazendo lá em Jerusalém desde então. A Bíblia não diz que da multidão dos que creram todos haviam falado em línguas. Mas o que a Bíblia diz é que pessoas estavam sendo acrescentadas dia a dia pelo Espírito Santo aos que vinham sendo salvos. Agora, quando chega em Atos 10, se não acontece nada visível, quem vai acreditar que eles já estão dentro? Bem, o próprio fato que aqueles que estavam lá com Pedro se admiraram indica que eles não teriam acreditado. Porque eles ficaram tipo assim, mas pode isso? Pode isso? Essas pessoas aqui não se tornaram praticantes do judaísmo, não aderiram àquelas regras lá da lei de Moisés, e puf, assim de repente já está dentro? Ok, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. É claro que eu não estou dizendo que está errado, só estou surpreso, porque eu não achava que podia. Ok, é isso que acontece ali. Aí Pedro volta lá para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o pessoal chama ele lá e fala assim, Pedro, que loucura que é essa? Você entrou na casa de gente incircuncisa, comeu com eles e tudo, e ainda está tratando eles assim? Pedro fala, olha gente, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava lá, Deus me mandou ir. Eu fui lá, na hora que eu estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre eles, como aconteceu conosco no início. Ele destaca esse fato. Você sabe o que ele está dizendo? Aquilo que aconteceu lá, uma coisa que não teria como ter acontecido, a não ser que fosse o Espírito Santo fez, porque foi exatamente a mesma coisa. Então, assim, o Espírito Santo desceu sobre eles também. E eles, então, se apaziguaram. A Bíblia diz, Pedro falou com eles, aí eu me lembrei da palavra do Senhor. João, na verdade, batizou com água e vós sereis batizados com o Espírito Santo. E eles, então, falaram assim, bem, nesse caso, que bom, glória a Deus, que concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. E eles entenderam, então os gentios, pode ser gentio mesmo, não precisa virar judeu, não. Gentio como gentio, recebeu o Espírito Santo, Deus provou isso. E aquilo serviu de destruir aquela doutrina errada, aquela concepção errada que eles pensavam que antes da pessoa poder ser salva, a pessoa tinha que entrar através desse processo de se judaizar. Ok, então Deus usou para isso. Então existe uma finalidade nisso, existem sempre razões, mas a Bíblia, você pode perceber claramente, ela não está ensinando que toda pessoa que é batizada no Espírito Santo, ou batizada com o Espírito Santo, conforme a nomenclatura preferida, toda pessoa que recebe o Espírito Santo, assim como Pentecostes, vai falar em línguas. Isso não. E eu provo isso para você, é muito fácil provar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, o verso 13, a Bíblia diz, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Ao batismo aí. E a Bíblia diz, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós recebemos o Espírito Santo, todos nós fomos batizados no Espírito Santo, independentemente de falar em línguas ou não. O texto diz isso? Sim, o texto diz isso. Porque o próprio texto de Paulo aos Coríntios diz, falam todos em línguas? E é uma pergunta retórica com uma construção gramatical que demonstra que ele está fazendo não como uma pergunta para obter informação. Ele está dizendo para o que poderíamos dizer em português assim. Nem todo mundo fala em línguas, não é mesmo? Mas recebeu o Espírito Santo, todo mundo recebeu. É isso. Ele diz, são todos apóstolos? Claro que não. A cada indivíduo existe uma atribuição de dom diferente. No caso lá de Pentecostes, a utilidade ali envolvia revestir aquelas pessoas do poder de falar em línguas. Então falaram. Mas não quer dizer que só é batizado no Espírito Santo quem recebe línguas. Não tem nada a ver. Porque o dom do Espírito Santo é dado a cada um conforme o Espírito determina dar, conforme a missão que Deus tem para aquela pessoa. E Paulo explicitamente diz, quem fala em línguas não tem o dom de interpretar. E quem tem o dom de interpretar não tem o dom de falar em línguas. Ele diz isso lá em 1 Coríntios. Então, se para a pessoa poder ter o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo, ela teria que ter o dom de línguas, como que a pessoa ia ter o dom de interpretar sem o Espírito Santo? Percebe? Não tem nem lógica isso. Então, isso é uma compreensão muito, muito assim, rasa do que a Bíblia está querendo dizer. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, aos Romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não existe nem essa possibilidade de uma pessoa ser salva e não ter o Espírito Santo. Mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, vamos lá. Se uma pessoa é salva, no momento que ela é salva, o Espírito Santo vem sobre ela, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é de Cristo, mas a pessoa que crê em Cristo, ela tem o Espírito Santo nela, essa pessoa recebe
a manifestação do Espírito na vida dela, visando um fim proveitoso. Agora, a manifestação do Espírito nesse sentido, o dom do Espírito Santo, não é a mesma coisa que o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito ele é produzido em todo cristão. O Espírito Santo nos conduz a uma vida de santidade, ele trabalha em nosso coração para que nós sejamos cada vez mais conformes à imagem de Cristo. E nós temos, então, os olhos desvendados pelo Espírito Santo quando ele nos converte. Paulo fala sobre as pessoas que leem o Velho Testamento sem o Espírito Santo, leem como se estivesse com um véu sobre os olhos e não estão entendendo aquele negócio. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado e nós, com os olhos desvendados, contemplamos o Senhor e somos, então, transformados de glória em glória pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo entra na pessoa e ele santifica a pessoa, ele transforma a pessoa, ele vai mudando a pessoa, ele vai produzindo na pessoa o fruto do Espírito. E é nesse contexto que nós não devemos apagar o Espírito, não deixar a carne ainda ali se manifestar, porque a carne milita contra o Espírito. Então nós apagamos o Espírito quando nós explodimos de raiva e falamos coisas que não deveríamos ter falado. Essa é a ideia de apagar o Espírito. Bem, se então nós entendemos tudo isso aí, o que é essa questão? Porque a Bíblia diz que os dons do Espírito, o Espírito realiza as coisas distribuindo os dons como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, o verso 11. E Paulo diz em capítulo 12, verso 18, que Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ok, então, para realizar a obra de Deus no mundo, há utilidade, por exemplo, para que no dia de Pentecostes as pessoas falam em línguas. E Deus usou aquilo para avançar a obra de Deus, certo? Aquilo foi um dom do Espírito Santo, feito ali, naquela ocasião. Ele não deu isso para outras pessoas, mas a cada um ele deu um dom e Deus dispôs os membros do corpo. A comparação é como se um fosse o olho do corpo, o outro fosse o ouvido, o outro fosse a mão, o outro fosse o pé. Então, nesse sentido, cada um, a sua função, Deus dispõe isso como lhe aprouve. O chamado de Deus para você não é que você necessariamente seja todos os dons, mas alguma coisa você tem e você tem que então usar isso e empregar isso na obra de Deus. E o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo era para te revestir de poder para você ser testemunha unido com o corpo todo, porque o corpo age em conjunto, né? O rim não faz nada sozinho deitado ali numa plataforma. Ele precisa estar no corpo, não é? Senão ele não funciona como um rim. E a mão também, né? Não existe, né, família Adams cristã, não. Isso não funciona. Você precisa de ter realmente um engajamento no corpo, e no corpo você contribui, você faz a obra, e a coisa então vai para frente. A realidade então da obra de Deus é que o batismo no Espírito Santo é uma realidade que você tem que reconhecer. Eu tenho uma missão e eu tenho uma capacitação. E é uma capacitação sobrenatural. Sobrenatural. Existem coisas acontecendo na sua vida que vão avançar o reino de Deus, a obra de evangelismo, a edificação de membros do corpo de Cristo, que não são naturais. E aí você pode olhar e não achar nada demais daquilo. Assim como um grego poderia estar lá ouvindo o apóstolo Paulo pregar em Corinto, olhar aquele negócio e ir embora e pensar assim, não vi nada demais, mas teve corações regenerados por um milagre de Deus. Milagres estão acontecendo, operações sobrenaturais estão acontecendo na vida da gente, coisa que a gente não percebe, a gente não vê que está acontecendo uma coisa sobrenatural, mas é muito sobrenatural. Então o Espírito Santo está em todos nós nesse sentido. Bem, chegamos num momento em que nós temos que parar para perguntas, né? Vamos fazer isso, porque esse assunto é tão extenso. Mas eu acho que eu falei assim um resumo, pelo menos, dessa questão, o que é e o que muda de Pentecostes em relação ao que vem em seguida, né? Existe hoje uma diferença, porque antes nem todo mundo era revestido de poder para estar engajado dessa maneira. Mas hoje o corpo de Cristo atua em conjunto. Eu, um membro, em uma capacidade, você como membro em outra capacidade, e o corpo todo junto edifica a si próprio e realiza a obra também de divulgar o Evangelho para o mundo. Deixar os irmãos falar, não sei como é que isso é feito aqui. É a primeira vez que a gente vai fazer desse jeito. Ok. Quem tiver uma pergunta, levanta a mão. Eu vou levar só uma coisinha para gravar aí, para depois a gente colocar junto lá. Além da questão da divulgação do evangelho
e propriamente a distribuição dos dons de acordo com a função dentro do corpo, o Pentecostes em si tem uma outra finalidade dentro desse processo bíblico aí? O Pentecostes é um marco no tempo, né? O momento em que o Espírito Santo é derramado e é um momento em que a igreja então é instruída a partir dali sair e, né, ser testemunha a todas as nações. É claro que ele é um momento de transição histórica, né? E existe uma realidade, então, que quando nós temos esses dons, nós não usamos isso só para o evangelismo. É claro que o evangelismo é a obra do Espírito Santo, testemunhar, ser testemunho de Cristo. Mas quando, por exemplo, a Bíblia fala dos dons, existe, por exemplo, o dom de consolação. A Bíblia fala em 1 Coríntios que a pessoa que profetiza na igreja, ele, entre as outras coisas que ele faz, ele edifica as outras pessoas, mas ele também consola. Quer dizer, existe essa realidade, e isso acontece através até do ensino bíblico, que é pertinente para aquele momento que a pessoa está passando, a pessoa conseguir enxergar o propósito de Deus em tudo e aceitar que Deus está conduzindo sua vida. Quer dizer, então assim, o corpo se edifica também. Então não é só para ser testemunhas, mas também para o corpo mutuamente se edificar, se apoiar, essa realidade também. Acho que eu poderia complementar, assim, que a própria, agora, a expansão além de Jerusalém e dos judeus, né? Pentecostes é esse marco de, digamos, uma abertura agora para todos os povos. A gente vê isso acontecendo ali, o texto de Atos vai narrar, né? Pessoas de várias nacionalidades e línguas. Então é como se Deus estivesse ampliando isso, alcançando agora todas as nações a partir dali. Só para tentar entender também um pouco, no Velho Testamento a gente tem muito a presença de Deus ou do Espírito Santo, né, muito relativa ao templo, né, ao Santo dos Santos. E quando Jesus morre, a gente tem até algo que foi simbólico, que foi ali o véu, né, o véu do templo se rasgou. Eu sempre compreendi desde criança que a partir daquele momento que o Espírito Santo, ou a presença de Deus, né, foi dada a todos. Aí eu fiquei um pouco com essa dúvida. Não, isso é perfeitamente válido, o que o irmão está dizendo. O Espírito Santo desce sobre a igreja em Pentecostes muito semelhantemente ao que você vê no Velho Testamento, aquilo que simbolizava, né, o local da presença de Deus, o Santo dos Santos, que a glória de Deus desce ali, até quando Israel está em pecado. Em Ezequiel, por exemplo, a glória de Deus se retira e vai embora. Quer dizer, essa realidade que ali é representada assim, também existe isso, porque no Novo Testamento nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus. Sim, isso é totalmente real. Ali você estava nas sombras, o símbolo. Agora, aquilo que é real. Sim, mas é só porque você falou que no velho a presença do Espírito Santo está ali. Em questão de, tipo assim, teve uma pessoa que foi movida pelo Espírito Santo e algo do tipo. Então aí ficou meio confuso nisso. Okay. Então assim, se o Espírito Santo veio depois do véu, foi rasgado e tudo mais, como que ele esteve presente antes também? Ok, vamos dar um exemplo muito simples aqui. Em relação àquilo que eu falei sobre o Espírito Santo vir sobre Davi e Saul. Ok, isso é uma questão para capacitação também, mas não a mesma capacitação. A obra de levar o evangelho ao mundo e trabalhar essas questões. Existe ali um propósito de Deus, então o Espírito Santo reveste as pessoas com um certo poder, uma certa direção, assim como ele vai fazer também com a igreja toda. Okay? Então a diferença é que você tem aquela questão que Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne, e não alguns. Essa questão que muda aí. Mas aí a intenção não é assim para fazer de alguém um grande guerreiro. Sansão foi revestido do poder do Espírito de Deus para matar Filisteu. Era a necessidade daquele momento, né? Isso, deixa eu só completar uma questão assim. Sempre quando a gente pensa na obra da salvação, a obra da salvação do Antigo e do Novo Testamento é a mesma coisa. O povo do Antigo Testamento não era salvo pela lei. Eles nunca foram salvos pelas obras da lei. Eles sempre foram salvos pela regeneração do Espírito. A mesma salvação que acontece no Novo Testamento acontece no Antigo. O Espírito regenerava eles para que eles crescem no Cristo que viria. Nós somos regenerados para crer no Cristo que veio. Então, quando a gente olha para a ação do Espírito Santo na Bíblia, em relação à salvação, é a mesma. O que acontece é que nós estamos olhando de um outro panorama.
E nós temos essa revelação progressiva mais ampla. Então a gente consegue agora entender isso. Mas eles já eram salvos pelo mesmo Espírito Santo. Né? O que Daniel está dizendo é que existia uma capacitação agora específica para alguns reis, sacerdotes e profetas, e na nova aliança, com o derramar do Espírito Santo, essa capacitação é sobre todos. Então, a grande diferença, vamos colocar assim, de Pentecostes para antes, é que agora não é mais sobre alguns. Vocês receberão poder e quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. Todos. Todos. Esse é o grande marco diferencial do Antigo para o Novo Testamento. Mas a salvação, a mesma coisa. Aquele povo era salvo pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu levar lá para o Adalso. Ok, perfeito. Eu queria saber se é possível a pessoa ter sido cheia do Espírito Santo e perder a salvação nos dias de hoje. Não. A pessoa cheia do Espírito Santo, ok, é diferente do que o Espírito Santo dá uma capacitação, como aconteceu, por exemplo, com o rei Saul. Então, Saul nunca foi salvo. Ele nunca perdeu a salvação. Ele não foi salvo no final, mas ele não era salvo antes. No caso, quando você fala sobre a questão da estar cheio do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo está nos conduzindo, nos governando. E isso não é uma questão mística, sabe? Tem gente que conta uns casos aí, eu já ouvi vários casos desse tipo, não sei, né, o que a pessoa realmente experimentou, mas a pessoa fala assim, Deus falou comigo para mim chegar lá e dar uma ajuda para alguém, aí a pessoa falou que, né, nossa, mas eu estava assim na situação e tal. Tá, mas assim, isso não é o ser guiado pelo Espírito. Se você olhar biblicamente, ser guiado pelo Espírito é te guiar para a santidade. Okay? Então você tem, assim, a pessoa que anda na carne, ela não é guiada pelo Espírito, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então o guiar do Espírito é guiar a pessoa para a santidade. Então quando a pessoa está sendo guiada para a santidade, que é uma obra que o Espírito Santo faz nela, ela está cheia do Espírito, ela está sendo conduzida pelo Espírito. Okay? Então o Espírito Santo governa as suas ações nesse sentido. Ela é levada a se viver, a se portar de uma forma santa. Agora, o que acontece então em relação a pessoa estar cheia do Espírito Santo é só uma pessoa regenerada. E uma pessoa regenerada não vai perder a salvação, inclusive por obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Então essa é uma doutrina também que a Bíblia apresenta, que o Espírito Santo nos guarda. Ele, por exemplo, não permite que nós caiamos na heresia. Crente precisa de constantemente aprender mais. Todos nós temos muita coisa para aprender da Bíblia, muita doutrina para aprender, nós não sabemos tudo e sempre tem uma margem para crescimento. Mas crer numa doutrina herética que é tão assim contraditória aos fundamentos da fé, que a pessoa que crê aquilo não é um cristão, isso a pessoa assim, tem que sair disso aí para se tornar um cristão, certo? Tem que crer no Evangelho. O mínimo ali tem que ser compreendido. Senão ela não se tornou cristã ainda. Agora, uma vez que ela se tornou cristã, um falso profeta não vai enganá-la. Ele pode tentar. Né? E falsos profetas, Jesus disse, poderiam ser tão bons a ponto que, se possível, eles enganariam os próprios eleitos, mas só se possível, porque não é. Então, uma pessoa que é salva, ela não vai seguir os falsos profetas. Como que João disse? Tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, o Espírito Santo dentro da pessoa, ele sela a pessoa com proteção do tipo assim, a pessoa, vamos dizer que tem uma igreja aí, a igreja é bíblica e a pessoa está lá, a pessoa crê em Cristo. E aí vem uma mudança aí de liderança e entra uma pessoa que professa que é evangélico, que é do credo, mas ele é um liberal, ele não acredita na Bíblia, nem inspiração da Escritura, nem na expiação de Cristo, nem na ressurreição de Cristo, mas ele está fazendo média aí com todo mundo e escondendo isso. Aí, à medida que ele entra no púlpito, ele começa aos poucos a soltar dúvidas sobre a Bíblia, começa a levar, daqui a pouco ele está querendo levar as pessoas a descrer no Evangelho. Ele vai conseguir levar alguém que realmente se converteu ali? Não vai, porque a ovelha de Cristo jamais seguirá o estranho, porque não reconhece a voz do estranho. E isso é verdade por causa do Espírito Santo que está nela. Maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo, de modo que nós vencemos os falsos profetas. Então, faz sentido o que eu estou dizendo? Não é possível uma pessoa que esteja cheia do Espírito Santo, em um momento, perder a salvação. É possível ela não estar vivendo em obediência plena ao Espírito Santo no momento seguinte. Ela peca, depois ela arrepende, ela volta, ela está cheia novamente. Mas perder a salvação ela não vai. Mais alguém? Estou contando com isso. Só falar logo.
Em Atos capítulo 8, do versículo 14 ao 16, fala que os samaritanos, o povo de Samaria, creu, foi batizado em nome de Jesus, só que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Como pode ter ocorrido esse evento, sendo que Efésios 1,13 fala que no momento que as pessoas creem, elas recebem, elas são seladas com o Espírito Santo? Ok? É texto normativo escrito depois do período de transição. O caso de Atos, estamos num período de transição. E o que é importante ali, que nós queremos estabelecer claramente, no entendimento de todo mundo, o vínculo que eles têm que ter com os apóstolos. Eles têm que ter um cristianismo apostólico, eles não podem ter um cristianismo samaritano. Então, o que acontece? Eles creem, eles são regenerados, o Espírito Santo atua neles, então essa parte existe. Assim como aconteceu com Pedro antes de Pentecoste. Então, eles eram salvos. Mas o revestimento de poder do Espírito Santo acontece de uma forma visível, notável, com a presença dos apóstolos por um propósito. Porque assim, fica claro que eles estão dentro dessa igreja dos apóstolos e eles têm os apóstolos como sua referência. A rixa samaritana com o judeu era muito mais profunda do que a gente geralmente pensa. Pastor, referente eu tenho duas perguntas, na verdade, acerca dos dons. Ok. A primeira é referente no final dos evangelhos, Jesus ele faz a grande comissão aos apóstolos. E a gente vê que essa grande comissão ela começa a ser desenvolvida a partir de Pentecostes com o revestimento do Espírito Santo. Existem alguns autores reformados, inclusive batistas, como Martin Lloyd Jones ou o Pink, que falam sobre o chamado de Deus à pregação do Evangelho não ser a todos. Porque hoje a gente tem uma visão de sacerdócio universal, como o senhor falou, que realmente todos são chamados a pregar o Evangelho. Mas existem interpretações reformadas que falam sobre que Deus ele não chama todos à pregação, chama todos ao testemunho, mas não à pregação. Como que o senhor enxerga isso nesse sentido? Como a pregação ela é um dom do Espírito Santo a alguns ou é um encargo a todo cristão? Ok, o Espírito Santo é colocado em todos e todos têm um papel, mas o papel não é o mesmo. Nem todos são chamados a pregar de púlpito, ok? Nem todos são chamados de fazer parte de campanhas de evangelismo. Aí a pessoa tem que encontrar realmente o seu dom. Agora, assim, todo mundo é testemunha. Então, vamos ver, todo mundo é testemunha. Digamos, por exemplo, uma pessoa não tem dom para pregar e nem para evangelizar, e ela não precisa de ser colocada nesse papel, porque Deus não a configurou para isso, e não a revestiu desse tipo de dom. Mas ela tem um filho, e o filho dela, criado sob a orientação dela, ela vai ensinar para o filho evangelismo, não é? Então, assim, depende do que você quer dizer em evangelismo. Porque se eu estou colaborando com a obra de evangelismo, e eu estou, por exemplo, frequentando uma igreja, e naquela igreja o evangelho está sendo pregado, e eu não sou chamado para o ministério, mas eu trabalho e eu contribuo financeiramente, eu não estou também financiando a pregação do evangelho, eu estou engajado. De modo que, quando os apóstolos foram enviados por Cristo, e Cristo disse, vocês não levam recursos. Na cidade que você chegar, você procura quem é digno, e você fica naquela casa, e a paz de vocês virá sobre aquela casa. Agora, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Então, pensa bem, o missionário chega ali, prega na cidade, alguém financiou, não foi? Alguém tornou isso possível, colaborou tanto para que acontecesse quanto o que está propriamente falando, só que numa forma diferente. Não há como a pessoa crer se ela não ouvir. Não há como ela ouvir se não há quem pregue. Não há como a pessoa ir pregar se ela não foi enviada. Então, todo mundo está no mesmo processo, ok? Então, assim, com diferentes dons, as pessoas estão realizando a mesma obra. Então, todo mundo é testemunha, sim. Todo mundo tem que ser evangelista de pregar em praça pública? Não, entende? Então, mas todo mundo está envolvido. Então, todo mundo está também, assim, cumprindo um papel necessário. Certo. A outra pergunta é acerca do dom de profecia. Porque no Antigo Testamento, Deus, através do seu Espírito, agia de uma certa forma com os profetas. Mas no Novo Testamento, em Hebreus particularmente, fala que o ministério profético foi encerrado em João Batista. Porém, em Atos, a gente vê a ação de um profeta Ágapo, né, e das suas filhas também profetizas. E aí eu queria entender qual que é a diferença entre o dom e o ministério profético do Antigo Testamento para o dom e o ministério profético do Novo Testamento. Nenhum. Ok. Quando diz que os profetas até João, não está dizendo que depois não teve isso. Isso é até Jesus, precedendo Jesus, ok? Mas depois ainda tem profetas. Então,
revelação do Novo Testamento é tão inspirada quanto a do Velho Testamento, certo? Então, o que você chama o Velho Testamento? A lei e os profetas. A lei é palavra profética. Então, quando você vê, por exemplo, como que Pedro fala em 2 Pedro, nenhuma profecia das Escrituras veio de particular elucidação, né? Revista atualizada, ok? Mas homens santos falavam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso é profecia. Então, olha só. Números capítulo 5 é profecia? É profecia. 1 Samuel capítulo 2 é profecia. Ok? Daniel capítulo 7 é profecia? É profecia. Mas aí é profecia no sentido de predizer o futuro. Mas todo o texto inspirado é profecia. Então, o livro de Marcos é profecia? É profecia, nesse sentido da palavra. Então, um profeta verdadeiro fala sobre inspiração divina quando o Espírito Santo fala por ele. Não é ele que fala, é o Espírito Santo. Isso no Velho Testamento e no Novo Testamento é igual. O que o Novo Testamento chama de profetas é isso. Tá? Aí entra toda uma discussão. Eu sei da questão da polêmica aí, mas não, a minha posição é essa. Deixa eu completar. Tá. Até o que é legal a gente entender entre o que é o profeta, por exemplo, após a era apostólica, ao passar ali. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né? Qual a profecia pós-cânon encerrado de Apocalipse, vigente para toda a igreja após Apocalipse? Isso é algo que a gente precisa entender quando a gente fala do dom profético. Existe alguma profecia após o cânon que é autoritativa sobre todo o povo, em todo lugar? Não existe. Ou seja, esse no estricto senso, né, do termo, o profeta, que é inspirado por Deus, foi encerrado. Nós não estamos mais revelando coisas novas ao Senhor, trazendo a revelação ao povo, tipo, eis que te digo, vai acontecer isso. A gente trata isso no termo de revelação e iluminação. Hoje o Espírito Santo nos ilumina a pegar as revelações e fazer ela entendida. Então, por exemplo, o espírito profético está no púlpito, não revelando coisas novas, mas iluminando aquilo que já foi revelado, trazendo lucidez ao povo, trazendo isso ao povo. Então, até o último livro do Novo Testamento, era o espírito profético agindo de forma inspirada por Deus, revelando. Os próprios judeus, por exemplo, consideram a divisão da Bíblia diferente da nossa. Moisés é um profeta para eles. Vários escritos são profetas, porque não tem sentido apenas de predição futura, mas de inspiração, de falar da parte de Deus. Mas isso nós não temos hoje nesse sentido. Nós não temos mais essa autoridade inspirada para revelarmos algo que vai gerar sobre toda a igreja uma orientação. Não. Aliás, se a gente olhar a história das seitas e das heresias, sempre tem um profeta. Sempre tem alguém que trouxe uma coisa nova, mas que no fim nunca trouxe nada do Senhor. Amém? O nosso amigo Daniel me ajudou bastante, porque tinha algumas coisas, disse que era para minha próxima aula já. Então ele já me ajudou, para mim chegar lá já mais tranquilo nisso. Mas quando a gente fala assim sobre o Espírito Santo, é fato que é uma doutrina que ainda muitos têm dificuldade. Tem um livro, eu citei semana passada, o livro do Francis Chan, que eu não creio de todo igual a ele, mas o título do livro, O Deus Esquecido, é muito pertinente diante disso. Muitas vezes a gente perde de vista isso. E estamos aprendendo juntos. Mas a Escritura fala sobre o Espírito Santo em muitos momentos. E para encerrar, falei um pouco disso nesse último culto e vale a pena lembrar. A principal obra do Espírito Santo é revelar o Cristo. É fazer o Cristo conhecido. E essa deve estar nessa nossa predisposição a entender a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina o Cristo, faz ele ser iluminado dos nossos corações. Sem o Espírito Santo, Cristo não é o Cristo Messias bíblico, o ungido para nós. O Espírito Santo faz isso em nós. Isso deve ser a nossa lembrança. E por isso que nós estudamos ainda mais a pessoa do Espírito Santo, para entender ainda mais sobre a salvação, para entender ainda mais sobre Deus e para amar e exaltar o nome do Senhor. Isso é uma parte especial na nossa vida. Amém? Queria agradecer o Daniel aqui, em nome da igreja, saber o desafio de vir de lá até aqui e depois voltar. Nós somos gratos por isso. Obrigado por tudo que nos auxiliou hoje e esperamos tê-lo aqui mais uma vez junto conosco. Amém? Vamos orar por esse tempo, vamos orar para agradecer o Senhor, vamos orar também pelo Daniel,
para que o Senhor guarde e leve ele em segurança para sua casa. Pode ficar de pé aí no seu lugar. Amém. Vamos orar pelo Daniel e por esse tempo. Senhor Deus, nós somos gratos pelo privilégio e oportunidade de, como igreja, de estarmos aqui, de aprendermos mais do Senhor, de conhecermos ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Por o Senhor ter nos alcançado, ter mudado esse nosso coração duro, de pedra, ter nos inclinado a amarmos e a desejarmos o Senhor. Obrigado porque temos a convicção de que o Senhor tem falado conosco, nos ensinado, nos instruído e nos guardado por todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a conhecermos mais ao Senhor, a te amarmos, a sermos sensíveis à tua voz, a compreendermos aquilo que o Senhor tem feito em nós. Obrigado, Senhor, pela vida do Daniel. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele, pelo esforço e trabalho dele diante da Convenção Batista Reformada, de estabelecer um elo, uma amizade entre pastores, edificando a tua igreja, estabelecendo, Senhor, boa doutrina, que nós possamos nos alegrar com isso, possamos tomar isso como exemplo para a nossa vida e junto da nossa igreja, possamos estabelecer, Senhor, uma igreja saudável, uma igreja, Senhor, que ama a Ti, que se guarda, Senhor, das heresias, do falso ensino, que o Senhor possa nos ajudar a isso, para pregarmos o Evangelho de forma coesa, que o Senhor possa trazer lucidez, Pai, sobre nós, abrindo os nossos olhos cada dia mais e nos levando a exaltar a Tua glória acima de tudo. Guarda, Senhor, o retorno dele ao seu lar, que o Senhor possa abençoar a igreja dele lá em Conselheiro Lafayette, a sua esposa e os seus filhos, e nós te agradecemos, Pai, pela presença dele aqui. Obrigado, Senhor, por essa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas no seu lugar. Deus abençoe a todos, né? Domingo temos culto aí 10 horas da manhã. Tamo junto e até mais.